Fala pessoal, novamente em mais um vídeo da série O que mudou dentro de cirurgia de joelho, da cirurgia ortopédica, principalmente relacionadas às articulações do joelho. Sou o Dr. Diego Munhoz, ortopedista especialista na área, e hoje a gente vai complementar essa série de vídeos com o que mudou na cirurgia do ligamento cruzado anterior, certo? Isso aí deve ser um grande problema para muitos jogadores de futebol que devem estar nos assistindo. E atualmente o tratamento cirúrgico ele é o tratamento preconizado, tá, para ter o melhor retorno possível ao esporte e para devolver a maior demanda possível para esse atleta, que normalmente é uma pessoa que tem uma alta demanda em relação às suas atividades e o uso do joelho e da perna como um todo, tá? E assim como muita coisa na ortopedia, é uma cirurgia muito dependente de material, de técnicas de centro cirúrgico, né, de implantes, e isso evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Antigamente, a gente usava técnicas em que variavam em relação a onde a gente posicionava o ligamento, qual material a gente usava para fixar o ligamento, né, até técnicas mais específicas de como fechar a pé, então tudo isso acabou mudando muito. Mas mais do que isso, o conhecimento da anatomia do ligamento mudou. O conhecimento de ligamentos ao redor do ligamento cruzado também mudou. Tá? Então é até engraçado falar, mas recentemente, nos últimos poucos anos, deu força à presença de um ligamento novo, que a gente chama de ligamento anterolateral. Esse ligamento anterolateral é um ligamento que não fica dentro do joelho, sim fica ao redor do joelho, que a gente chama de ligamento extra-articular, tá? Mas que ajuda como estabilizador secundário do ligamento cruzado anterior. Então, vem se falado nos últimos anos que em alguns casos específicos, em pacientes que tenham, por exemplo, ou a segunda ruptura, ou tem uma hiperextensão muito grande, ou são pacientes muito jovens, de que para a gente diminuir o risco de ruptura e ter o melhor resultado, além de reconstruir o ligamento cruzado, a gente precisa dar um reforço extra-articular, que na verdade é a gente reconstruir esse ligamento anterolateral, ou fazer um reforço extra-articular com o trato iliotibial, que é um tipo de um tendão dessa região lateral que também dá suporte. E as técnicas cirúrgicas relacionadas a isso também foram evoluindo ao longo do tempo. Né? À medida que a gente tem um ligamento novo que precisa ser reconstruído, a gente leva um tempo para que esse tratamento cirúrgico seja estabilizado, né? E hoje em dia a gente tem técnicas que conseguem dar esse reforço ao ligamento cruzado anterior e dar uma menor chance de rotura e um melhor resultado final por conseguinte, certo? Então, além da presença de ligamentos novos que auxiliam o ligamento cruzado anterior, houve um melhor entendimento das estruturas de menisco ao redor. Tá? Então hoje a gente reconhece lesões de menisco e que a gente não reconhecia no passado. Tá? Ou então que a gente não tinha um tratamento específico ou não entendia a importância do menisco na estabilização do joelho ou na evolução para artrose. Então quando a gente vai para uma cirurgia de ligamento cruzado, hoje em dia a gente reconhece lesões como lesões de raiz de menisco, uma lesão que a gente chama de lesão em rampa, em que a gente hoje consegue tratar e suturar e aumentar a estabilidade do joelho. Então a compreensão dessas lesões, de como elas se manifestam e como a gente trata, também muda o prognóstico da lesão ligamentar em si. Porque se a gente trata o ligamento e deixa uma lesão de menisco não tratada, esse paciente vai evoluir com uma instabilidade também, talvez mais tardia, ou talvez uma evolução para uma artrose, e tudo isso influencia a chance desse ligamento romper de novo, do paciente sentir firmeza ou não no joelho. Então é uma atuação importante que houve muita melhoria e muita mudança ao longo desses últimos anos. Agora falando mais sobre técnicas específicas, né? A gente já viu que novos ligamentos, lesões de meniscos influenciam e também o próprio jeito de fazer o ligamento em si mudou, tá? O que eu quero dizer com isso? Antes a gente usava um tipo de técnica que a gente chamava de isométrica, tá? Que não colocava o ligamento na área nativa dele. Certo? Era uma técnica que mimetizava muito bem com bons resultados, mas principalmente na parte do fêmur, o ligamento não era reconstruído no ponto onde ele nascia, tá? Hoje em dia a gente usa técnicas que a gente chama de anatômicas, tá? Que obviamente
não é exatamente a mesma anatomia do ligamento, que hoje em dia a gente faz um túnel que ele tende a ser redondo, tá? O ligamento ele tem um footprint, uma inserção mais elíptica, então a gente arredonda isso, tá? Mas a gente tende a colocar onde ele nasceu, né? O que a gente chama na região anatômica, tá? Então só esse conceito já mudou. E além disso, a gente tem técnicas diferentes de fazer o caminho do ligamento, por exemplo. Existiam brocas antes que eram diferentes das brocas atuais. Hoje existem, por exemplo, as brocas retrógradas, que são brocas em que a gente consegue fazer um furo no osso de uma forma menos invasiva, certo? Além disso, existem botões e fixações mais ajustáveis, em que a gente também tem que pegar menos osso, a gente tem menos problemas na hora da gente fixar esse ligamento na região. Além de novos parafusos, a gente tem a possibilidade de colocar outros dispositivos como âncoras ortopédicas, âncoras com nós embutidos na própria âncora, cada vez mais tecnológicos. Tudo isso favorece não só a realização do ligamento cruzado em si, e sim também menisco e outros ligamentos ao redor. Todas essas reabilitações são facilitadas, certo? Outra coisa, né, que também faz parte desse arsenal, às vezes são os ligamentos sintéticos, ou o que a gente chama de tape, né? Os ligamentos sintéticos foram inicialmente desenvolvidos com esses resultados ruins, não eram bons, dava muita inflamação. Hoje em dia a gente tem materiais mais inertes e a gente tem utilizações diferentes. Muitas vezes a gente usa essas fitas, esses ligamentos sintéticos, mais como reforços e não como o ligamento de uma forma única. Então a gente também tem aí uma maior segurança e menos complicações relacionado a isso. Tá? Outra coisa que mudou muito é o retorno ao esporte. Antigamente a gente tinha uma tendência a liberar o paciente com o retorno ao esporte muito precoce. E a gente foi entendendo com os estudos que o ligamento cruzado anterior, ele demanda um certo tempo, tá? Classicamente 9 meses, para que ele seja integrado, para que o enxerto, que normalmente é um tendão, seja ligamentizado, certo? E voltar um paciente ao esporte antes desse período pode ser um risco maior para que ele tenha um novo trauma e tenha uma nova rotura desse ligamento que a gente reconstruiu. Então, ter protocolos de reabilitações mais fixos, mais padronizados e com o tempo mais seguro também faz com que a gente tenha melhores resultados. E isso também mudou e continua mudando ao longo do tempo, certo? Para finalizar, uma coisa que é importante também é a gente pensar em técnicas adjuvantes, tá? Hoje em dia a gente fala muito de técnica de medicina regenerativa. Aí, se a gente for colocar a medicina regenerativa como adjuvante ao ligamento cruzado anterior, talvez seja um ponto um pouco mais controverso, mas querendo ou não, a gente tem aí terapias biológicas que podem ser benéficas ao longo do tempo para a gente melhorar a cicatrização, melhorar a adesão desse ligamento e eventualmente até diminuir o risco de evoluir com desgaste, artrose ao longo do tempo, certo? Foi uma pincelada geral com os principais pontos aí iniciais em relação ao que mudou da cirurgia do ligamento cruzado anterior. Espero vocês na próxima série de vídeos e é um prazer novamente estar com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.